dentro do projeto Valinhos, Ocupe.arte Valinhos, e agora está entrando essa maravilha aqui, que são vitrais e pintura em azulejo. Estou recebendo hoje o Ciano Soares. Muito bom dia, prazer ter você aqui. Bom dia, para mim também é um prazer e uma alegria. O Ciano é da cidade de Vinhedo, nosso vizinho aqui, né? Exatamente. Estou lá já há alguns anos, meus filhos todos nasceram lá, eu não sou de lá, nasci em São Paulo, mas já fazem quase 20 anos que eu estou morando na cidade. A arte não tem fronteira, né, Ciano? Exatamente. E aí está aqui o Genivaldo, que junto com o Tomás tem encabeçado esse projeto Ocupe.arte, que para mim foi uma glória, né? Desde o ano passado, estava fazendo um ano, eu bati na porta deles, porque a gente tinha essas paredes, e como o programa reapresenta na TV, era uma oportunidade de mostrar artistas. E tá aí. Acho que um pouquinho a gente contribui, né, Genivaldo? Muito bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia, Tiago. Bom dia, meu querido amigo Ciano. Bom dia. Não, é uma felicidade que hoje nós estamos abrindo, o ano passado, estamos fazendo um ano desse projeto, e hoje a gente está inaugurando, abrindo para a nossa cidade querida, vizinha aqui, Vinhedo. E eu acho que isso vai ser muito bom, assim, a ideia é trazer mais artistas de lá também, e mesmo intercalando com Valinhos, porque o programa é transmitido para lá também pela VV8, então eu falo assim, precisamos mostrar os artistas de lá. E aí foi uma felicidade estar começando com um dos grandes artistas de lá, um cara que eu admiro muito, é meu amigo, mas isso é independente disso, é um artista que eu admiro muito, e tem um trabalho fantástico que as pessoas precisam conhecer. Tá lá meio escondido lá, e eu fico tentando tirar ele de lá. Na verdade, é aquilo que eu disse, né? A arte não tem fronteira, ela faz amigos só, né? E faz troca, não é isso, Ciano? Porque um trabalho igual o seu, nunca tivemos aqui, não conheço outra pessoa que faça essa maravilha, né? De vitrais, a pintura azulejo, que é uma arte muito praticada lá na Europa, principalmente em Portugal, né? Que a gente vê muito isso. De repente, a gente vê retratado aqui no seu trabalho. Conta um pouquinho da sua arte. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade, dizer que o Genivaldo, que também é meu amigo mesmo, assim, já há muito tempo nós nos conhecemos, também sou grande admirador da arte dele, então é uma troca, assim, um respeito muito grande que nós temos, uma admiração mútua, e eu fico muito feliz de estar aqui e estar falando um pouquinho sobre essa arte que é muito antiga, né? O vitral é uma arte milenar, o azulejo também, são artes muito antigas, assim, com o desenvolvimento do vidro e tudo mais. Depois as igrejas passaram a adotar essa arte e ela vem, de certa forma, da mesma forma que era feita antigamente, né? Ainda é uma arte muito manual, não existe maquinário, é uma arte artística, antiga, ou só teve algumas mudanças por conta, graças a Deus, da tecnologia, como o forno hoje é elétrico, antigamente tinha que ser realmente fornos a lenha, né? Então mudou em alguns formatos, mas o formato de montar com a linga de chumbo, com a pintura que vai ao fogo, né? Ainda continua basicamente a mesma coisa, né? Quer dizer, o cristal para cortar o vidro, que nós chamamos de toio, que corta o vidro por partes, então quer dizer, basicamente ainda é quase a mesma arte, né? Luciano, porque para transformar uma ideia, né, uma imagem que seja, a gente vai aqui na Matriz e ela tem vitrais belíssimos que contam, de um lado, a história de São Sebastião, que é o nosso padroeiro, e de outro, do nascimento à morte de Cristo. Então, você olha para aquilo lá, tem uma sequência na história, e uma beleza maravilhosa, porque as tonalidades, né? Aí tem uma característica muito interessante. Bem na entrada da igreja tem uma rosácea muito grande, e no meio tem uma imagem do Espírito Santo. Eu não sabia disso. A igreja vai fazer agora, em 2018, dia 19, ela foi inaugurada em 1944, são 74 anos, é isso? 75, não sei. E aí, eu só descobri aí porque eu fiz uma revista e aí fui pesquisar isso aí. Quando depende a estação que o sol reflete naquele vitral, ele se reproduz no corredor. Isso.
Bom, primeiro que eu nunca vi, então, mas é uma coisa assim para a gente, porque tem que ficar dentro da igreja, tem que saber o tempo certo, a hora certa, que isso vai projetar. É uma maravilha, né? Sim, a arte sacra tem todo um simbolismo, né? Desde a construção da igreja, o formato também, os cálculos. Antigamente, isso era bem observado e está retornando bastante hoje. E o vitral faz parte, né, desse conjunto sacro, digamos, né? Existe até uma diferença muito grande, alguns especialistas dizem sobre a arte sacra e a arte religiosa, e hoje a gente deve observar bastante isso. Quer dizer, o mais interessante, além da formação técnica e artista, do próprio artista, é necessário que ele tenha essa formação litúrgica, né? Que hoje é extremamente importante e está voltando com muita força, essa parte da raiz, porque não adianta só você ter essa parte técnica de desenho, de desenvolvimento, mas nós não podemos nos esquecer que a igreja, o espaço religioso, o espaço sagrado, não é um meio para o artista se expressar pessoalmente, mas é o contrário, né? É o meio, o artista, na verdade, ele usa da arte para atingir o meio espiritual, ou seja, faz parte do serviço da igreja, por isso liturgia, né? Então o artista ali ele tem que segurar o ego dele e lembrar que existe algo maior na finalidade daquela arte, que é diferente às vezes, lógico, que a arte hoje, ela reflete de maneira geral, né, os pensamentos não só do artista, mas também do mundo em que ele vive e etc, né, mas dentro da igreja nós temos essa finalidade principal, que é mostrar um mistério, né, quer dizer, a salvação, o amor de Deus. Um pouco antes, aqui na rádio, nós estamos falando sobre esse resgate, né, quer dizer, o homem precisa sentir mais o amor de Deus, o amor de Cristo deve chegar mais ao homem, quer dizer, e tudo isso faz parte desse conjunto do serviço da igreja para lembrar o homem, né, que olha, existe algo acima de nós, né, e toda essa beleza, como você mesmo disse, quer dizer, de um lado tem a história do evangelho, olha que bonito, né, e do outro lado nós temos o santo da igreja. Hoje, a arte sacra, a liturgia vem nos lembrar que existem essas regras, quer dizer, a liturgia existe não como uma forma da estética, né? É bom falar isso, que é bastante importante, mas ela vem nos trazer, na verdade, a forma espiritual, ou seja, por exemplo, no centro da igreja há o Cristo. Então, depois da reforma do Concílio Vaticano II, ficou determinado que no centro da igreja é sempre o Cristo. É lógico que o Concílio Vaticano II, toda a comissão, ele indica um caminho para que seja o Cristo ressuscitado, porque faz parte da reforma interior espiritual. É o Cristo vitorioso, né? Ou o Cristo pantocrático, que às vezes nós colocamos. E aí sim nós podemos contar a história dos santos, né? A vitória da fé e tudo mais, na outra parte da igreja, seja em azulejo, na parte arquitetônica muito importante, os vitrais faz parte desse conjunto também. Mas há de se ter um conjunto litúrgico, né? Há de se ter um entendimento, né? Para que favoreça a fé, que favoreça a oração, favoreça tudo isso que é de extrema importância para todos nós, né? Genivaldo, você que é um cara entendido nas artes, né? E vive a arte, como é que você define o Ciano? O Ciano é um dos artistas. O Ciano é um estudioso. Para começar, ele não. Tudo que ele faz, ele é um. Apesar de ele já ter um reconhecimento dentro do meio religioso de vitrais, de trabalho, o trabalho dele, ele não para de estudar. Então, assim, ele não tem só o talento, esse talento técnico, manual. Ele entende de todo esse universo. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que isso falta para muitos artistas hoje. Você saber o que você está fazendo, sabe? Por exemplo, é por isso que eu adoro vitral. Eu não vou me meter a fazer vitral. Não pela questão técnica, pela questão técnica eu consigo com os meus conhecimentos, com um pouco de estudo, eu consigo fazer. Mas não é só isso, sim. Seria uma coisa falsa. E eu acho que é importantíssimo isso. Eu conheço, ele fez um trabalho, ainda não está há alguns anos trabalhando, ele fez a Catedral de Guarulhos, né? Isso. Que é um trabalho em azulejaria, eu vi fotos, ainda não fui lá,
11 Fotos, um trabalho incrível, assim, eu acompanhei uma parte lá, que eu acabei indo lá fazendo um trabalho, eu fiz o trabalho do banheiro da minha casa, eu fiz lá no ateliê dele, assim. Então, passei um mês convivendo com isso, assim, com a produção de vitrais e de azulejos. É um negócio incrível. E muito pouco conhecido. A maior parte das pessoas não sabe que em Vinhedo tem um ateliê que faz trabalho para o Brasil inteiro. Ele não faz trabalho aqui para aqui, ele viaja o Brasil inteiro. O trabalho dele, e são trabalhos enormes, trabalho grande, faz trabalho em outras técnicas também. Então, a gente precisa valorizar isso. Eu lembro que eu levei um amigo meu, um português que hoje mora fora, e ele ficou abismado com o que ele viu lá. Na verdade, parece que essa era uma prática demais antigamente, que o pessoal zelava muito por isso. Você vai na Europa, nas grandes igrejas, você vê grandes esculturas, vitrais maravilhosos, né? Pinturas, é um museu lá, em cada lugar que você entra. Numa das viagens que eu fiz, aí o meu amigo falou, mas você vai entrar na igreja de novo? Eu falei, vou entrar na igreja de novo. Primeiro, que você não paga. Segundo, que você não tem para que lado olhar, né? E aquelas pinturas que tem nos tetos, principalmente nos palácios, aquelas coisas, é coisa de, assim, fico imaginando como é que aquelas pessoas naquela época, com toda a dificuldade tecnológica, né, que tinham e faziam aquilo. Então, a gente perdeu um pouquinho, mas se tem alguém que resgata e que tem o dom, que maravilha. A arte, de maneira geral, ela serve para a gente transcender, né? Se a gente pegar a história da arte, nós vamos ver lá desde as cavernas, quando eles pintavam as cavernas, era uma questão de transcendência, né? Depois, você vendo algumas pesquisas, você vê que essas pinturas não era simplesmente porque eles tinham aquilo como caça ou algo assim, não. Fazia parte de um ritual religioso dos antigos, e que eles acabavam pintando para transcender alguma coisa. De certa forma, a arte hoje, ela ainda tem esse papel de transcendência, né? Todo o pensamento do artista, né? Tudo que ele faz é uma forma dele transcender de si mesmo, né? Transcender a sociedade, o que está em volta dele. E a igreja tem esse principal finalidade, esse principal intuito. É interessante que você tenha falado isso, porque quando eu vou em São Paulo, eu entro bastante em igreja, não só porque é a minha função, porque é o que eu falo, a igreja, de certa forma, é um meio cultural artístico, né, como se fosse um museu de altíssima qualidade, e que você não precisa pagar nada. Exatamente. Então, quando você vai em São Paulo, tem aqueles vitrais belíssimos, antigos, aquelas pinturas maravilhosas de artistas que deixaram ali seu legado, e tudo dentro da igreja é um detalhe artístico que tem muito significado, né? E aquele ambiente, né, de silêncio que leva à oração, eu também gosto. Quer dizer, eu vou ali na Santa Ifigênia, vou aquelas igrejas ali do centro de São Paulo todas. Quando vou para outros estados também, que eu viajo bastante, faço questão de visitar essas igrejas, não só o museu da cidade, mas como também a igreja que conta muito da história, né? Conta muito. Eu acho que a gente aprende, porque é um momento assim. Você andou bastante, aí você pode até sentar naquele silêncio, se agradece pela oportunidade de estar ali, e aí você deslumbra tudo aquilo que está ali à sua disposição, né? Sem nenhum custo. O museu a céu aberto ali, né? Para quem quiser ver. Como é que a gente fala? É a cultura ao alcance de todos. Outro dia eu estava em São Paulo, ali perto da São Bento, tive a oportunidade já, umas 11 horas, tive a oportunidade de participar, estava começando a celebração da missa, e os monges ali cantando aquele canto gregoriano, com aquela arte toda, é uma oportunidade incrível. Né? Com certeza. Nós estamos conversando com o Luciano Soares, também aqui o Genivaldo Amorim, artista em vitrais e pintura em azulejo, que nos possibilita hoje mostrar um pouquinho para você que vai assistir pela NET, o canal 8 da NET, a VV8 TV, a partir hoje das 15:06, mais ou menos, deve estar no ar, mas está aqui nas nossas paredes, ilustrando o nosso estúdio de uma maneira muito especial. Nós vamos dar um pequeno intervalo e nós já voltamos. Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural. Escritório Piva Contabilidade, há mais de 30 anos de experiência em abertura de empresas, escrita fiscal, contabilidade, imposto de renda,
assessoria trabalhista e previdenciária. Faça uma visita e tire todas as suas dúvidas. Atendimento personalizado, profissionais altamente qualificados, amplas e modernas instalações. Piva Contabilidade, Avenida dos Esportes, 1009, esquina com a Rua Campinas, em frente à Praça Brasil 500 anos. O telefone 3869-8011. Acesse o nosso site www.pivacontabilidade.com.br. Venha fazer parte do Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. É a escolha ideal para quem quer tranquilidade e saber que sua família está em boas mãos. O Plano de Saúde Santa Casa foi planejado para ser do jeito que você precisa. Ligue 3829-6699 ou 3305-2777 e conheça as facilidades. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Avenida Joaquim Alves Correia, número 4371, Nova Suíça, em Valinhos. Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. A saúde de sua família em primeiro lugar. Você está ouvindo Revista da Manhã, com Roseli Bernardo. São 9h31. Hoje recebendo aqui o Ciano Soares, ele que é um artista em vitrais e pintura e azulejo. Contando um pouquinho da sua história, junto com o Genivaldo Amorim, Genivaldo que também é artista plástico, que junto com o Tomás estão fazendo uma revoluçãozinha na cultura aqui em Valinhos, né? Afinal, o Cup.art chegou para ficar e ele vai, já é aquela sementinha que já frutificou, né, Genivaldo? Na verdade, a gente até ficou meio assustado com a dimensão que uma ideia que começou tão pequenininha tomou, assim. E ontem nós fizemos uma reunião de artistas, um encontro dos artistas lá na Praça Washington Luiz. Foi muito legal, tem muita gente nova. Outro dia eu dei uma palestra aqui em Valinhos sobre fotografia na arte contemporânea e teve muita gente de fora, assim, teve bastante gente de fora e muita gente que eu não conhecia, então tá sendo muito legal. Eu acho que o Cup.art, na verdade, ele não é um grupo de artistas no sentido clássico da palavra, assim. Acho que o grupo de artistas já teve um monte e a gente não queria isso. A gente pensa o Cup.art mais como uma plataforma onde coisas como isso aqui que está acontecendo aqui na rádio possam acontecer. Então, assim, a gente possibilita criar pontes entre os artistas e outros locais. Né? Exatamente. É um movimento. Assim. Porque e não é fixo. Exatamente. Assim, cada um tem a sua característica, o seu dom. Aqui nessas paredes eu já vi coisas maravilhosas. Desde a Amanda, que foi a primeira, sim, que era uma jovem que faz tatuagem, mas uma expressão muito grande, até Genivaldo, Gersi, Rosana Basso. A Rosana foi uma coisa tão legal, porque tinha 3 quadros aqui, e nunca eu podia imaginar que eu poderia vender um quadro dela aqui no estúdio. Aí veio um convidado que se encantou com o quadro, que era do Flávio de Carvalho, e aí ele queria comprar o quadro, então pus os dois em contato e ele levou o quadro dela. Então eu fiquei tão feliz, porque além de tudo você promove o artista de alguma forma, não é? Sem dúvida. Agora, Ciano, a gente está falando do vitral, mas e o azulejo, né? O azulejo é uma coisa que a gente já vê com mais frequência aqui no Brasil, até porque veio com os portugueses na época da colonização. Se a gente for lá em Salvador, tem um monte de igreja, é muito engraçado que tem de igreja em Salvador, tem uma do lado da outra, ou uma na frente da outra. E eu perguntei para um guia uma vez, falei assim, mas por que tem tanta igreja? Aí ele me contou que era a questão da financeira, né? Então, aquelas pessoas que vinham de Portugal, bem abastadas, queriam se mostrar, construir igreja. Sim. Então, uma mais cheia de ouro do que a outra, mais cheia de azulejo do que a outra. E aí uma coisa que foi muito interessante, porque lá em Salvador tem umas... que nem se fosse um mezanino, né?
E conforme a classe da pessoa, ela chegava mais perto do altar, sabia? Então, Sim, tem toda a tradição, né? e aí entra também aquela questão dos maçons, né? Uhum. Então, tem toda uma história que é muito legal. Agora, como é que para você isso te tocou? Como é que foi fazer essa obra em azulejo? No início eu fazia só os vitrais, nos ateliês que eu tinha trabalhado, só fazia os vitrais, né? É uma arte que você precisa aprender, como eu estava falando aqui, você precisa aprender ainda em ateliê, porque não existe uma faculdade, não existe curso, embora os cursos, existam alguns cursos, eu acredito que você só aprende o vitral fazendo mesmo no dia a dia, por ser uma técnica tão complexa. E eu sempre tive muita vontade de fazer o azulejo, porque é uma tradição portuguesa, luso-brasileira, né? Quer dizer, os portugueses aqui, nós temos essa tradição muito forte. O brasileiro, ele não tem costume, como eu disse, de colocar um vidro colorido na janela, mas ele coloca um azulejo decorado. Se você pegar as fotos das casas antigas, tinham todos aqueles azulejos decorados, alguns até com gravura, pintura em azulejo em tons, na tradicional tom de azul, né? Então é uma coisa que eu queria muito fazer. E aí fui estudar, as artes são muito próximas, então eu já tinha um suporte muito grande, já tinha um conhecimento de certa forma grande, mas o azulejo ele é queimado em temperatura muito mais alta, então tem as queimas em alta temperatura, que é acima de 1000 graus, e tem a queima que eles chamam que é já um pouco mais de média e baixa temperatura, que é onde eu queimo, que nós chamamos de terceira queima, que é ali em torno de 800, 900 graus, né? Então você já pode pintar sobre o azulejo pronto, e tem uma outra técnica que você pinta, nós chamamos de biscoito, e depois você passa a parte vítrea por cima, né? Que também dá maior durabilidade. Então fui estudar, fui fazer e desenvolvi essa parte também. Aí a primeira grande obra que nós fizemos foi a Catedral de Guarulhos. Nós fizemos toda a parte de parede, né, de uma ponta a outra. Estamos terminando agora, ainda não terminou, estamos terminando agora o altar, e falta ainda o início ali das portas para realmente terminar a obra toda. E é uma arte que me dá muita alegria, né, por ter essa tradição portuguesa e brasileira, e eu adoro fazer também, quer dizer. Além dessa catedral, onde mais tem obras suas que a gente pode entrar e falar assim, nossa, isso aqui é do Luciano, que eu conheci na rádio. Azulejo e vitrais nós está espalhado por todo o Brasil. Já estamos trabalhando bastante no Rio, estamos trabalhando no Espírito Santo, fizemos trabalho em Belém do Pará, vamos iniciar uma obra agora em Manaus, estamos trabalhando em Minas, quer dizer, são muitas igrejas espalhadas aí pelo Brasil, graças a Deus. Entregamos 4 vitrais agora no Paraná. Então, de maneira assim, estamos trabalhando no Brasil de maneira bem intensa, né? Bem intensa. E aqui na nossa região tem algum lugar? Tem uma igreja em Valinhos, eu esqueci o nome do bairro ali, perto do Pedrão Lanches. São José de Anchieta? Não, é uma igreja, Nossa Senhora de Fátima. É uma igreja nova que tem ali. Tá, mas faz parte, acho que é aquela comunidade, que é da linha para lá, né? Isso, exatamente. Tá, deve ser uma comunidade, então, ainda. Já fizeram com vitral? Olha que lindo! Isso, exatamente. Tem lá os 3 pastorinhos, né? E o vitral de Nossa Senhora de Fátima, um símbolo de Maria, que nós fizemos também no vitral. E aí nós trabalhamos bastante em São Paulo, né? Estamos trabalhando mais interior de São Paulo, mais um pouquinho mais para o fundo. Tem várias cidades aqui. Trabalhamos bastante em Limeira. Temos a Sagrado Coração Limeira, que nós fizemos lá, vitrais grandes. Estamos com outra obra lá para iniciar também, né? E outras cidades aqui, Registro, cidade aqui interior de São Paulo também, trabalhamos. Fizemos lá mais de 20 janelas em Registro. Então, estamos trabalhando assim intensamente. Coisa boa, Genivaldo. Hoje você trouxe um artista aqui que nacionalmente já conhecido com trabalhos para todo lado. E fora do país já tem também? Não, fora do país eu tenho um quadro na Holanda, né? Que uma amiga levou para lá, mas assim, ainda não, para ser sincero, ainda não. Está abrindo portas, né? Exatamente. Abrindo portas. Quando eu falo do movimento do Ocupe.art, exatamente isso. Um dia você começou pela ajuda de alguém. Exato. E essas pessoas que estão aqui em Valinhos, Vinhedo, aqui na nossa região, estão ávidos de querer começar também e precisam da ajuda de alguém. Precisa de alguém que já está na área, não é, Genivaldo? E o que ele não contou é que quando o primeiro trabalho dele, assim, grande, assim, e foi muito de coragem, assim,
porque ele não sabia fazer algumas coisas, mas nunca tinha feito nada grande. E aí surgiu uma oportunidade e o padre falou assim, não, você pinta esse aqui, você pinta esse, que aí eu vou ver se você sabe pintar mesmo. Aí depois, e ele pintou, e aí depois surgiu um trabalho muito maior, né? Então eu fico muito feliz por isso, eu fico muito feliz de ver, eu acompanho a trajetória do Luciano há muitos anos, e eu fico extremamente feliz de ver ele hoje, onde ele está hoje, assim. Eu acho isso uma felicidade, não só porque você é meu amigo, mas eu acho que é um artista que batalha muito, assim, um artista que batalhou muito, então... Conquistou, né? Conquistou, e aí merecidamente, assim. Luciano, como é que foi começar nessa arte? O que te despertou para fazer vitrais ou fazer azulejo? Então, eu venho da parte, eu tenho uma formação técnica, né? Na época eu gostava muito assim de ter essa formação técnica. Hoje eu acho que o artista ele não tem tanta necessidade de ter uma formação técnica, porque são técnicas diversas, assim, o artista ele mexe com várias técnicas ao mesmo tempo. Até as universidades, as faculdades, eles não ficam mais tão concentrados, e eu acredito que o artista hoje ele tem uma visão mais até filosófica da arte, né? Então cada um acaba desenvolvendo sua própria técnica, mas eu venho de uma formação técnica, eu fiz a Pan-Americana de Artes lá em São Paulo, depois eu desenvolvi toda a minha parte de desenho e pintura com um artista uruguaio que morava em São Paulo, que era o Pedro Álzaga, que já faz algumas décadas, e aí eu fui trabalhar lá com ele me ensinou todos os princípios da pintura a óleo, pintura pastel, do desenho, que para mim foi assim indispensável. Então eu tenho essa formação mesmo dentro de ateliê. E aí com essa formação, uma vez eu vi um anúncio no jornal de um ateliê que tinha em São Paulo, que já não existe mais, que era Geucas Vitrais. Eu fui lá fazer um teste, o dono gostou na época, e eu passei a trabalhar lá. E aí sim, com um outro amigo meu, o Gerson Amorim, que não tem parentesco com o Genivaldo, mas que os Amorins são importantes na minha vida, porque esse amigo meu, o Gerson, ele acabou também sendo um mestre para mim na parte de vitrais, né? Então ele me ensinou tudo, né? O ponto da tinta, as queimas, o tipo de vidro, como que a gente fazia para pintar, e aí eu passei a desenvolver essa técnica, aí fui estudar liturgia, fui estudar essa parte, como eu disse, da igreja para poder desenvolver direitinho. E o azulejo, como eu falei, foi um estudo meu mesmo. Agradeço demais ao Padre Bosco, Antônio Bosco lá de Guarulhos, que me deu essa oportunidade. Lógico que ele tomou as devidas precauções. Ele desafiou e você foi, né? Exatamente, eu cheguei lá com parte do meu trabalho, e ele olhou e falou, olha, mas isso aqui está muito bom. Foi você mesmo que pintou? Falei, foi sim, padre. Aí ele falou assim, então faça aqui um painel para mim de Nossa Senhora da Glória, pequeno, acho que tinha 1,5 por 80, coisa assim, e me traga. Aí eu fiz a pintura, na época eu não tinha ainda um forno, fui falar, exatamente, e tal, fui correr atrás e tudo, aí consegui o forno, pintei, queimei tudo direitinho, trouxe para ele ver, aí ele olhou e falou assim, nossa, muito bom. Aí ele me levou na nave da igreja, e eu acho que eram mais de 20 painéis para pintar. Ele falou, ó, tira a medida desse primeiro para mim. Aí eu tirei a medida e tal. Aí ele falou, ó, aqui vai ser a anunciação, anúncio da vinda de Jesus, né, do anjo Gabriel a Maria. Faça esse para mim também, bem grande. Aí eu fui, comprei o forno, aluguei um lugar, fiz a pintura, levei para ele depois de acho que depois de um mês, ele olhou, montei no chão para ele ver. Ele falou, muito bem, agora vamos fazer toda a igreja. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive e estamos terminando agora. É uma obra longa, né? Que estamos terminando agora. E foi por conta da confiança dele também, né? Dessas pessoas que apostaram, que confiaram, que eu, graças a Deus, consegui desenvolver. Quer dizer, o amor, a amizade está sempre boa assim. demais, né? E é sempre assim, eu sempre costumo dizer, né? Aquilo que você sabe, você tem que compartilhar, né? Sem dúvida. O conhecimento é seu. Aí você compartilha para formar novas pessoas que vão distribuir essa arte. Sim. Agora, quem quiser, assim, de repente estão escutando você e falam, nossa, onde a gente acha, Luciano? Como é que é o contato? Então, nós estamos com um ateliê lá em Vinhedo, né, na Residencial Flora, ali próximo ao Hotel Plaza, né? Um ateliê lá, quem quiser ir lá conhecer, ver a técnica, com uma equipe bastante considerável. E o telefone lá é o 19, né, 3826-2734.
3826-2734. E o site? O site é www.vitraiscasasiano.com.br. Maravilha. Ó, a gente ficaria a manhã inteira conversando, porque o papo é muito gostoso, mas o tempo que ele é cruel, né? Eu fico, assim, muito agradecida, parabenizando você pelo trabalho tão lindo, né? Que vamos ter aqui a honra de ter o mês todinho para mostrar para as pessoas que vão poder ver e saber que nós temos tão pertinho aqui pessoas tão capacitadas, tão talentosas, né? Que produzem esse tipo de coisa e que às vezes estão, para nós, está aí no mundo, né, sendo conhecido, e para nós, ilustre desconhecido. Então, agradeço muito, um ótimo dia para você, obrigado pela tua presença aqui, sucesso, né? Obrigado, sou eu quem agradeço a oportunidade, sempre muito bom falar de arte, falar do trabalho, agradeço a você, Roseli, ao Genivaldo, ao amigo da mesa, a todos que estão ouvindo aí pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém, obrigado. Genivaldo, obrigada mais uma vez. Só sucesso aqui, né? Ah, maravilha, eu fico muito feliz com tudo isso. E parabéns, Ciano, pelo trabalho. Continuo muito sucesso para você. Obrigado, Roseli, pelo espaço de sempre, pelo apoio à cultura dessa cidade. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Até uma próxima, né? Se Deus quiser. Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural